Obrigada, Kai, muito interessante sua apresentação. Agradeço mais uma vez sua presença e, enfim, vou passar a próxima fala, que no caso é a minha própria fala. Então, me apresento para vocês. Meu nome é Taina Bueno, sou professora da Universidade Federal de Alagoas. E antes de propriamente falar o que eu preparei para hoje, eu quero agradecer ao professor Aldo Dinucci, ao grupo de estudos VivaVox e o GT Epiteto. Eu acho que nunca é demais reconhecer o sério trabalho que o professor Aldo, né, lidera no país, sobretudo no Nordeste do país, e também a sua dedicação às pesquisas com tanta seriedade nos estoicos, nas escolas helenísticas como um todo. Hoje eu vou falar para vocês sobre a morte. Eu pesquiso Sêneca e preparei um texto um pouco pensando no que nós tivemos em relação à pandemia. Então, eu quero um pouco trabalhar quais seriam os pontos que Sêneca poderia nos oferecer para que a gente pense a questão da morte e lembrar para todos, então, que a questão da morte é uma questão fundamental, não só no estoicismo, mas em todas as escolas helenísticas. Lidar com a morte, então, talvez seja uma das situações mais delicadas da vida humana. Leva-nos ao questionamento sobre a nossa própria existência, ao confronto com a nossa própria finitude. Seja quando da morte de um ente querido ou frente a uma doença grave, ou mesmo na reflexão sobre o fim da própria vida, o tema normalmente traz consigo inquietação e, desde a antiguidade, constitui um dos tópicos centrais das éticas professadas no período clássico e helenístico da filosofia. Bom, não é para menos. Afinal, desde os tempos mais remotos, a morte é causa de sofrimento e perturbação às mentes humanas, e, como tal, é objeto das reflexões dos mais variados filósofos. No entanto, se tais questões são tema corriqueiro na história da filosofia, o mesmo não se dá no âmbito dos homens comuns. Para alguns, talvez para a maioria das pessoas, é somente quando temos em vista momentos de adversidade, tal qual aí a grave pandemia de Covid-19, né, que afligiu todo mundo no ano de 2020, e ainda nos aflige, claro, ou diante de uma grande tragédia ou doença, que essas reflexões filosóficas acabam que, um pouco à força, ganhando espaço nas nossas vidas. Para todos aqueles que não são familiarizados com a filosofia, nós podemos dizer que o estoicismo, né, se apresenta como um porto seguro para encarar a morte. Pois, desde os seus princípios, né, das suas reflexões mais primordiais, nos convida a refletir sobre tal tema e, por meio dos seus autores, nos fornece importantes preceitos para a nossa formação moral. É o caso, por exemplo, como eu já apontei, de Sêneca. Sêneca é um filósofo romano, do primeiro século da era cristã, que nos legou diversos textos e algumas das mais belas páginas, talvez, sobre a questão da morte. É o caso, por exemplo, do livro Sobre a Brevidade da Vida, no qual, pensando sobre o avanço da idade, do tempo, sobre o luto, Sêneca nos traz também a necessidade de aproveitarmos a presença de amigos no tempo presente, sobre, enfim, a imprescindibilidade de meditarmos sobre a condição humana, de modo a não sermos pegos de surpresa pela fortuna e recairmos em uma vida infeliz. Dentre os escritos de Sêneca, a minha proposta é que a gente se prenda um pouco aos escritos chamados cartas a Lucílio, né, epístolas a Lucílio. Porque dentro dessas cartas, Sêneca nos traz a necessidade, a importância da necessidade, a importância da reflexão sobre a morte como uma espécie de antídoto contra o medo. Isso é, pensar a morte, vai dizer Sêneca, é aprender a viver, né, por mais que isso seja aparentemente paradoxal. Enfim, diante dessa incontornável característica humana, da sua finitude, é preciso pensar a morte para que esta finitude não nos paralise, não nos leve a uma vida infeliz. Então, diz Sêneca, abre aspas, reflete sobre isso diariamente, né, sobre a morte, para que possas, com espírito tranquilo, deixar essa vida, a qual tanto se agarram e se prendem, tal como a espinheiros e pedras, os que são levados pela correnteza.
A maioria fica miseravelmente à deriva entre o medo da morte e as tormentas da vida. E não querendo viver, não sabe morrer. Então essa é a Epístola 4, passagem 5. A reflexão sobre a morte é, nesse sentido, parte da vida do sábio e também de todo aquilo que busca uma vida boa, né, uma vida beata, uma vida feliz. É assim condição necessária para o alcance da vida plena e não deve, nem por um único dia, ser deixada de lado. Afinal de contas, de Sêneca, abre aspas, senhor de si é sempre aquele quem espera o dia de amanhã sem preocupação. Né? Epístola 12, passagem 9. Assim, não se deve esperar ocasião propícia para refletir sobre a morte, não se deve esperar outra calamidade mundial ou a morte de algum ente querido para iniciar-se nos estudos filosóficos, para, como diz Sêneca, assenhorar-se de si mesmo. A vida virtuosa se faz a cada dia, a cada ação. Nesse sentido, voltar-se para a reflexão sobre a morte é, antes de tudo, aprender a viver. Mais uma vez, por mais paradoxal que tal afirmação ressoe, sobretudo aos ouvidos não habituados com os pensadores antigos, os pensadores estoicos. Aprender a viver para os estoicos é aprender a viver bem, virtuosamente. Ciência, como sabemos, difícil, longa, mas aberta a todos os homens, de todas as idades. Nas palavras de Sêneca, agora no Brevidade sobre a Vida, abre aspas, né, Brevidade sobre a Vida 7, ele diz o seguinte: não há coisa mais difícil do que saber viver. São comuns e numerosos os que professam outros conhecimentos, alguns dos quais até mesmo crianças parecem ter tão perfeitamente aprendido que também podem ensinar. É preciso, portanto, durante toda a vida aprender a viver. E o que talvez cause a maior admiração é que é preciso, durante toda a vida, aprender a morrer. É preciso compreender, portanto, né, fecha aspas, que para os estoicos, a morte é condição humana, é parte da própria vida e deve, portanto, ser compreendida verdadeiramente como tal. Vida e morte, nesse sentido, são complementares no tocante à reflexão filosófica. Se queres viver bem, é preciso preparar-se para bem morrer. A morte, assim, deve ser compreendida enquanto um dado da natureza, né, um indiferente, aqui usando o termo da ética estoica, né, é um adiaforum, né, é um completamente indiferente do ponto de vista moral, banal tanto quanto outros aspectos da vida cotidiana dos homens. A morte, como sabemos, é tão indiferente quanto as doenças, a pobreza e outros contados infortúnios, né, e, portanto, não deve ser considerada como um mal em si mesma ou como um mal moral, né, um mal verdadeiramente mal. Um mal, né, que imperativamente levaria o homem à sua rejeição. Então, a morte não deve ser a todo momento ou em todas as ocasiões rejeitadas. Né? A morte pode ser escolhida. Né? A morte pode ser se interpretada enquanto indiferente, ter também o seu valor moral. Do mesmo modo, nem a saúde, nem a riqueza, a vida saudável são, para os filósofos estoicos, bens em si mesmos, né, que mereçam ser perseguidos a qualquer custo. Antes, riqueza ou pobreza, saúde ou doença, vida ou morte, devem ser considerados eticamente indiferentes. Essa é a palavra. Indiferentes para o quê? Para a vida plena e feliz. Pois, lembrando dos ensinamentos do Pórtico, o único bem é a virtude, ou, em outras palavras, a vida conforme e conciliada à natureza, tanto universal quanto particular de cada ente. A morte, além disso, não deve ser encarado como um infortúnio, né, como alguma coisa inesperada. É, antes disso, um caminho que trilhamos desde o nascimento. Isso é o que diz Sêneca. Haja vista que cada dia vivido é um a mais na conta da nossa existência. Isso é, sobre a morte, Sêneca nos diz que nós não tropeçamos nela de repente. Abre aspas, caminhamos até ela passo a passo. Isso está na epístola, nas cartas a Lucílio 24. Pois, é na medida mesmo em que vivemos, vai dizer Sêneca, que morremos um pouco mais a cada dia. Também na epístola 24.
A morte não é algo em definitivo, portanto, que deva ser temida, ou esperada num tempo futuro, assim como um mal que nos acometerá lá adiante, num tempo a perder de vista. No entanto, a morte deve ser compreendida enquanto algo que se dá concomitantemente à própria vida, que caminha em simultâneo conosco. A morte está conosco dia a dia. Aqueles homens incautos, portanto, que acreditam que não se deve refletir sobre a morte, pois trata-se de uma questão futura, se enganam, vai dizer Sêneca, julgam mal. Pois, nas palavras do filósofo, abre aspas, julgamos que a morte é o que vem a seguir, embora ela seja tanto o que veio antes, como o que virá a seguir. E conclui, abre aspas, tudo o que houve já antes de nós é a própria morte. Então, Epístola 54, essa. A reflexão sobre a morte proposta por Sêneca não se encerra também, somente aí. É possível acompanhar também em seus textos uma meditação sobre o tempo, e constitui seguramente tanto a reflexão sobre a morte quanto a reflexão sobre o tempo cernes, pontos centrais da sua filosofia. A relação, portanto, estreita que se estabelece entre a morte e o tempo no pensamento senequiano talvez seja um dos pontos assim nevrálgicos, centrais do seu próprio pensamento. É preciso, portanto, dedicar-se à filosofia, ao estudo e à prática das virtudes. Refletir sobre sua existência, suas ações, no tempo presente. Lembrar a todo instante de sua finitude. Meditar constantemente sobre o tempo e sobre a própria morte. Tais questões, se encaradas com sabedoria, levam a vida boa. Não se pode voltar no tempo, mas pode-se tomar o instante presente nas mãos, assenhorar-se do agora, assenhorar-se de si mesmo pelo estudo da filosofia. A vida de Sêneca, abre aspas, segue a trajetória que iniciou e não retrocede ou detém o seu curso. Não fará tumulto, nem advertirá sobre a sua velocidade. Deslizará em silêncio. Então, brevidade da vida, passagem 8. O único tempo que temos em nossas mãos, portanto, segundo Sêneca, é o agora. Tempo de vida e tempo da ação. O futuro, por ser ainda incerto e estar sob o domínio da fortuna, não nos permite contar com o amanhã. Já o passado, esse o perdemos. O tempo que passou, diz Sêneca, é do domínio da morte. Diz o filósofo e dramaturgo romano, abre aspas, de fato, a cada dia, uma parte da vida se perde. Então, também, enquanto crescemos, a vida decresce. Perdemos a infância, depois a adolescência, a juventude. Todo o tempo que passou até o dia de ontem está extinto. Esse dia mesmo que estamos vivendo, o dividimos com a morte. Do mesmo modo que não é a última gota que esvazia a clepsidra, mas tudo o que escorreu antes, também a hora derradeira na qual deixamos de existir, não constitui sozinha a morte, mas ela sozinha a consuma. Epístola 24, 20. Do mesmo modo que não devemos temer a morte, igualmente, segundo Sêneca, não devemos temer as doenças. Devemos, no entanto, tentar evitá-las. Mantenha os bons hábitos, lave as mãos, vacine-se, lute de algum modo para que você tente evitá-la, realizando escolhas benéficas para a saúde e procurando uma vida racionalmente alinhada com a natureza. No entanto, como já exposto, não são propriamente as doenças e nem a morte, não são propriamente os males que devem ser rechaçados a todo custo. São, como a morte, indiferentes, adiaphora em grego, para a vida virtuosa. As dores, portanto, pela morte ou pelas doenças causadas, não devem ser motivo de tormento para os homens sábios, pois, recuperando aí o pensamento epicurista, Sêneca nos diz que, abre aspas, a natureza que muito nos ama, assim nos programou, de modo que a dor nos fosse ou tolerante, ou tolerável ou breve. Epístola 78. Além disso, lembra bem o filósofo, nós não morremos porque adoeceremos, nós morremos porque vivemos. Essa é a condição da vida humana. A mortalidade é inerente ao homem, tanto enfermo quanto saudável. Sêneca diz isso na Epístola 78 ainda. Embora Sêneca nos exorte, então, a sermos fortes perante as doenças, as dores, as mortes,
a morte, isso não significa que o filósofo concordaria com posturas negacionistas, hein? É preciso não temer a morte, assim como não temer as doenças, isso é, não nutrir más paixões, paixões ruins em relação a tal objeto, a tais objetos. Ah, mas procurar encará-las com realismo e serenidade, né, fazendo, portanto, o que estiver ao nosso alcance para favorecer a natureza e o bem-estar. Ainda assim, é preciso buscar no conhecimento da natureza um caminho racionalmente viável para seguir, nos apoiarmos na ciência e na racionalidade, vacinarmos, cuidarmos de nós mesmos e dos outros, sem, contudo, fazer disso a finalidade última da vida humana. O homem sábio, portanto, procurará a saúde, a riqueza e todos os outros objetos indiferentes, encarando-as, portanto, enquanto preferíveis, mas nunca se afastar do único bem existente, a virtude. Pois, do mesmo modo que o sábio atravessaria a rua, né, olhando para os dois lados, né, e não de modo abrupto e displicente, do mesmo modo o sábio estoico certamente se vacinará, né, e tomará todos os cuidados necessários para evitar a morte e a doença, mesmo que não as tema.